Então é com muita alegria que nós apresentamos, muitos não conhecem, alguns já conhecem, João Luiz Pessoa, trabalhador espírita lá de Niterói, São Gonçalo e outras cidades, operoso trabalhador e que tem uma coisa em comum, ele é um adepto da pureza doutrinária. Então, vamos envolvê-lo com as nossas melhores orações para que ele se sinta na sua casa. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine as consciências nesse momento importante que nós estamos passando na Terra, que nos faz refletir muito mais em relação à nossa condição de espíritas, a nossa responsabilidade no momento, que nos faz buscar nos textos espíritas, nas orientações que os espíritos já nos deram, o modo mais correto de proceder em relação a tudo que nos toca, que nos envolve, a tudo que temos que fazer realmente. Mas nós escolhemos para essa reflexão de hoje, dentro dessa visão, desse momento, a tão falada e até esquecida um pouquinho mediunidade. Porque muitos pensam que a época da mediunidade já está ultrapassada. O Chico desencarnou, o Divaldo está aí, e que a era da mediunidade ostensiva terminou. E por que as pessoas pensam isso? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, por falta de uma reflexão desse momento que nós estamos passando. A era da regeneração já iniciou. Os primeiros dias, né? A madrugada está terminando e o dia está amanhecendo. Mas é uma ilusão isso. Nós sabemos que a transição vai demorar, que nós teremos na Terra ainda muito trabalho. Nós teremos muito trabalho. Somos os trabalhadores da última hora. E se nós somos da última hora e o mundo está em transição, o nosso esforço, o nosso trabalho bem organizado no Espiritismo, considerando que o trabalho mediúnico ainda é muito importante, ajudará muito esse momento que nós estamos passando. Antes de falarmos propriamente o que nós gostaríamos de lembrar aqui, vamos ver o livro do Divaldo, o último livro, Manuel Filomeno do Livro, onde ele fala sobre a transição planetária, em que Manuel Filomeno relata, depois de explicar todo aquele trabalho imenso que foi realizado pela equipe de trabalhadores da colônia Redenção, que ele foi a uma reunião onde tinha a presença de Francisco de Assis, de Clara, e que ali um espírito geneticista, médico brasileiro, que iria cuidar de várias reencarnações, fez uma apresentação mostrando que eles iriam logo em seguida se encontrar com 10.000 espíritos que vinham, recém-chegados da estrela Alcira, para reencarnar na Terra. Cada um na sua tarefa. No Espiritismo, muitos para ensinar o Espiritismo, muitos na área da mediunidade, na área da filosofia e todos os segmentos do conhecimento humano, sem privilégio para o Espiritismo. 10.000 espíritos. Como é que nós ficamos sabendo disso? Através da mediunidade.
Como é que nós vamos receber notícias do plano espiritual e notícias tão importantes como esse livro traz, sem a mediunidade? Como é que nós vamos receber notícias confiáveis, mensagens que nós, ao analisarmos, não venhamos ter dúvida nenhuma, sem a mediunidade séria, através de pessoas ajustadas verdadeiramente com a doutrina espírita, com responsabilidade na tarefa que exerce e tudo mais. Então, Leon Denis, no livro No Invisível, na página 62, ele fala que existe a boa mediunidade. Olha que coisa assim, a boa mediunidade. Se tem a boa, que tem a mediunidade, não vamos dizer má, mas a mediunidade desajustada. E como é que nós vamos conseguir a boa mediunidade? Segundo ele diz assim: a boa mediunidade se forma lentamente no estudo calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e dos tumultos das paixões. Depois de um período de preparação e expectativa, o médium colhe o fruto de seus perseverantes esforços reticentes. Então ele está dizendo aqui que nós todos podemos lentamente sermos portadores da boa mediunidade. Será que nós já somos? Somos sim portadores de mediunidade. Todos nós somos médiums. Mas para que nós possamos ser bons médiums, para que o nosso exercício mediúnico seja confiável, para que o que nós produzirmos mediunicamente seja aceitável, só estudando muito. Estudo calmo, silencioso, perseverante, longe das paixões, longe das questões mundanas, longe de tudo isso que nos distancia do bom caminho. Então o estudo é fundamental, é importante demais. No livro dos médiuns, Kardec também tratou desse assunto, quando ele perguntou, no item 225 do capítulo 19, sobre a questão da mediunidade. Como é que os espíritos podem ter em nós médiuns confiáveis? Como é que nós podemos dar aos espíritos a confiança que eles precisam em nós? Como é que nós podemos exercer essa boa mediunidade? Então, respondendo à pergunta de Kardec, o Espírito disse que quando eles, em nós, encontram um cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na vida atual e rico de conhecimentos latentes do passado, obtidos em vidas anteriores, de natureza a nos facilitar, diz o Espírito, as comunicações, deles preferentemente nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se nos torna muito mais fácil que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriores adquiridos. Então, a mediunidade ainda é e será por muito tempo largamente usada nos arraiais espíritas e fora dos arraiais espíritas. Ela será largamente usada pelos espíritos encarnados para muitos fins. Nós que estamos na doutrina espírita e exercemos a mediunidade com Jesus, nós temos que melhorar a cada dia, através do conhecimento, através de todo o processo de renovação íntima, de crescimento espiritual, para que nós possamos apresentar-nos aos espíritos no cérebro povoado de pensamentos bons, de conhecimento de toda ordem.
conhecimento espírita e também de todas as áreas de conhecimento. Porque as pessoas às vezes dizem assim, eu quero ser um bom médico. E começa a ler livro espírita, livro espírita, livro espírita, e não entende que existem outras áreas para serem conhecidas. Por exemplo, eu quero ser um médium passista da casa. Um jovem nos procurou no atendimento fraterno da casa, dizendo assim, olha, a companheira que está dirigindo o grupo de estudos me cobrou a tarefa do passe. Lá nós dividimos a administração da casa por grupos. Nós temos os grupos de estudo sistematizados, então cada mês um grupo de estudo sistematizado, ou 2 unidos, dependendo da quantidade de trabalhadores, eles dirigem a casa em todas as áreas, menos a presidência, que eu não abro mão. Então tem dirigente da reunião, coordenador geral, dirigente do passe, quem lê a página, quem faz as tarefas em todos os setores. E eu fico olhando, eu fico quieto, e de vez em quando ajudando, corrigindo e olhei. Então ele falou assim, ele me cobrou a tarefa do passe. Então, mandou-me o jovem. Ele tinha sido da nossa casa espírita, saiu, foi para outra e voltou para nós. Disse assim, olha, eu lá na casa espírita onde eu estava, tinha uma regra, que a pessoa, para ser passista, ela tem que estar na reunião de estudo e educação da mediunidade. Então eu estava na reunião de estudo e educação da mediunidade e num determinado momento o dirigente me chamou e falou assim, vem dar passe. Dá passe nesse médium ali. E eu nunca tinha dado passe nele. Eu tive que dar. E eu então tornei passista da reunião de estudo e educação da mediunidade. Espera, aqui é o contrário. Aqui você primeiro tem que ser do estudo sistematizado da doutrina, depois de ser frequentador, tem que ser do estudo sistematizado da doutrina, e depois você vai fazendo os cursos que a casa oferece. Um dos primeiros cursos, sendo do ESD, é o curso de passe. Para depois de avaliado, você dá passe. Então lá era o contrário. Como é que você, sem conhecimento, pode atuar? Para dar passe, é necessário ter conhecimento da doutrina e de algo mais. Quando nós realizamos os cursos de passe, que é de 8 horas, normalmente a horária, nós começamos fazendo uma revisão da parte básica da doutrina, depois temos um módulo sobre o homem encarnado, ser encarnado, um módulo sobre perispírito e um módulo sobre espírito, que a gente pode muito pouco falar. Erasto disse, vocês aí estão estudando perispírito. Nós aqui já estamos começando a estudar o espírito. Significa que naquele tempo da codificação ele já conhecia o perispírito e já estavam se aprofundando no conhecimento do espírito, essência, o ser inteligente. E nós aqui, o máximo que nós conseguimos entender são essas orientações que nós temos. Para compreender o perispírito já é difícil, então imagine entender o espírito que é assim. Então a casa espírita inverte às vezes o andamento do aprendizado dos estudantes da casa. Como é que nós vamos exercer corretamente as nossas atribuições na instituição? Então fica tudo meio às avessas. Então você está no ERJ, breve vai ter um curso de passe, teórico e prático, se fala. Depois nós conversaremos, aí você será passista. Mesmo assim não é perfeito. A gente pensa que o companheiro aprendeu e não aprendeu. No exercício da mediunidade também, você tem um companheiro que está estudando, passa para o estudo e educação da mediunidade. Depois de um tempo, você acredita que ele já aprendeu, que ele já entendeu. E quando ele parte para o exercício prático, dá para ver que tem ainda muitas falhas de conhecimento, muitas coisas para se tratar. Então nós temos que constantemente nos atualizar. A casa espírita tem que fazer isso. E aí o que acontece? O médium, logo assim que ele começa a entender que é médium, ele já quer ser igual Chico Xavier.
O companheiro fundou a casa espírita e começou a fazer uma reunião com psicografia e com atendimento ao público, com receita e com tudo. E meu filho, você não pode fazer isso. Ele posso, o Chico faz, então eu também posso. E fez, e todas as pessoas que iam para a casa que ele dirigia, e dirige até hoje, passagem, vão e saem. Então, dali já foram fundadas 2 casas sérias. Que a pessoa chega e vê que não é séria, e procura como é que é uma casa espírita séria. Aí vai, estuda, frequenta uma casa espírita, e se tiver continuar com intenção, mais adiante ele pode ser um multiplicador fundando uma outra casa. Mas então, o que nós temos que fazer? Estudar. Estudar muito. Estudar sempre. Estudar continuamente. Chico nunca deixou de estudar. Divaldo nunca deixou de estudar. Espero que nós também possamos seguir esse exemplo. Então, a mediunidade é um serviço, segundo o livro Roteiro, Emmanuel, é um serviço. A mediunidade é para o serviço da revelação divina, reclama estudo constante, devotamento ao bem para o indispensável enriquecimento de ciência e virtude. Então nós temos a ciência espírita e temos a ciência comum. Tudo que nós aprendemos no dia a dia faz parte do nosso enriquecimento, do que aprendemos de bom. O nosso enriquecimento. Então, qual é a definição mais correta que nós podemos dar de educação da mediunidade? E qual a definição correta que nós podemos dar de desenvolvimento da mediunidade? As pessoas falam assim: eu já sou médium desenvolvido. Mentira. Não é. Eu quero desenvolver a mediunidade. Aí chega e diz assim: quando é? Que dia é? Que hora é? Já quer uma mesa para sentar. Então há uma interpretação errada nesse sentido. Educar a mediunidade é um processo que se utiliza na casa espírita quando o indivíduo já está com conhecimento da doutrina, dando a ele a oportunidade de uma vez por semana sentar-se em grupo e tentar experimentar. Cada vez que dizer, para você saber ser médium, você tem que experimentar. Experimentar com a supervisão de uma pessoa que conhece, de uma pessoa séria, de uma pessoa que pode te dar orientação. Agora, o que é desenvolvimento da mediunidade? Desenvolvimento da mediunidade não é sentar-se à mesa. Sentar-se à mesa é 1% que você tem que fazer para esse conjunto que nós podemos chamar de desenvolvimento da mediunidade. Então, fica sendo o desenvolvimento da mediunidade todas as suas ações no bem, todo o seu aprendizado, tudo que você faz 24 horas por dia durante a sua vida toda. E o que é educar? É sentar-se aqui para treinar num momento especial. Você precisa treinar, mas só quando tiver conhecimento, quando você puder fazer em segurança, quando você tiver superado alguns problemas, quando você já estiver melhorando um pouquinho, se renovando. Aí a pessoa chega e se disser que eu sou médium. Por quê? Porque de vez em quando eu me sinto assim, dessa forma ou de outra. Também não é assim que se diagnostica a mediunidade, porque mediunidade não se diagnostica. Você pode ter uma ideia que aquela pessoa no estudo vá desenvolver alguma coisa a mais, vá apresentar alguma faculdade, etc. Mas não é assim que funciona. Então, para que a gente possa cuidar da mediunidade corretamente, é necessário estudo constante, perseverante. Trabalho no bem na casa espírita. Trabalho no bem, como ele acabou de dizer, vai visitar um hospital, vai visitar um asilo, vai visitar os pobres, vai servir. Mas vai servir sempre, mas não se serve só no hospital também. Se serve no escritório de luxo, em reuniões diferentes das reuniões que nós costumamos participar. Em todos os lugares se ajuda o próximo,
se faz o bem, se ampara alguém, se esclarece alguém. Então nós vamos mostrar que existem médiums que, porque estudaram, leram alguma coisa, estiveram num grupo de estudo, eles já se acham na condição de receber mensagens da mais alta importância. Nós tivemos, nesses últimos tempos agora, em vários lugares do Rio de Janeiro, por exemplo, mensagens de personagens, companheiros que estão no mundo espiritual, fotografadas, e cada vez que você examina a mensagem, você vê que o médium não foi prudente. E uma das coisas mais importantes que o médium tem que aprender é ser prudente. O médium imprudente, ele escreve qualquer coisa. E você diz assim, mas se ele estiver aqui no Eurico da Saúde, estiver sentado à mesa, ele jamais vai receber uma mensagem que não seja autêntica. Não é possível que na reunião dirigida por pessoas tão especiais que o obsessor possa chegar e escrever uma mensagem. Há uns anos atrás, isso lá se vão uns 30 anos, numa reunião do Conselho da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, um médium participando daquele grupo ali na reunião, de repente parou, dirigiu-se para o lado e disse assim: gente, nós estamos hoje honrados com a presença de Allan Kardec. Estou vendo Allan Kardec nessa direção, ou com o olhar voltado para nós, feliz com a reunião que nós estamos fazendo. Todo mundo parou e ficou feliz, né? Alguns já ficaram entusiasmados, outros já falaram alguma coisa, e um companheiro nosso, no canto quietinho, ficou ali quieto, analisando tudo. Depois que todo mundo se manifestou, ele disse assim: vocês acham que Allan Kardec não tem mais o que fazer? Vocês acham que essa reunião que nós estamos fazendo aqui, tratando de assuntos tão pequenos, necessita da presença de Allan Kardec no nosso meio? Todo mundo parou, refletiu, calou um, baixou a cabeça o outro, alguém fez uma prece, terminaram a reunião, todo mundo foi embora. Daí uns dias o médium que viu Allan Kardec se suicidou. Entenderam? Então, não é só na vidência que as pessoas podem ser enganadas. Na audição, podem ser na escrita. Então, a prudência é a coisa mais importante em todo sentido. Nós temos que ser prudentes no que falamos. Pensar com prudência também pode, não pode? Pode. No que falamos, no que escrevemos. E a maioria das vezes nós não somos prudentes quando falamos. Nem aqui na tribuna nós conseguimos ser prudentes. Se a gente vem falar de coisas que a gente interpreta, muitas vezes nós aceitamos a palavra errada, a orientação errada, o livro errado, a página errada, por falta de crivo daquilo que Kardec tinha em grande quantidade, que era bom senso. Então nós temos que ter bom senso em tudo. No trabalho profissional nós temos que ter bom senso. Interpretando todas as coisas do nosso dia a dia, nós temos que ter bom senso. Numa orientação, na conversa com o filho, na conversa familiar, mas com relação à doutrina espírita, temos que ter muito mais prudência, porque as pessoas estão nos ouvindo. E muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim: você me deu uma orientação um dia desse e falou isso, mais isso, mais isso, mais isso. Não foi nada daquilo que eu falei. No atendimento fraterno você disse para eu fazer isso. Nunca falo o que você tem que fazer, a não ser quando te conheço profundamente,
sei do que você faz, do seu problema, já te acompanho muito, você precisa realmente de uma diretriz doutrinária. E quando eu falo aquilo que a doutrina espírita diz. Então eu digo assim, o Espiritismo ensina assim. Ah, mas e você? A minha experiência foi muito boa, muito rica, mas não é a sua experiência, não é a mesma. Então, nós temos que ser prudentes quando falamos. Contou-nos um militar que na academia de Resende, certa vez, um jovem que não ia muito bem no estudo, não saía com os outros companheiros, não ia se divertir, porque sempre tinha que estudar mais um pouco. E todo dia o colega dizia assim, vamos passear. Ele dizia, não posso, que eu tenho que estudar. Um certo dia, o colega muito entusiasmado, dizia, vamos passear. Parece que era um filme, não posso, que eu tenho que estudar. Ele virou e disse assim, se eu tivesse que estudar tanto assim isso que você está estudando, eu me matava. E foi para o cinema. Mais tarde à noite, o jovem cadete apareceu morto, suicidou. Por uma simples palavra imprudente de um colega. Quantas vezes nós já falamos para as pessoas coisas que não deveriam falar, colocamos coisas que não deveriam colocar. Então, em mediunidade, a prudência é uma coisa muito importante. O médium dava passividade a um espírito. Segundo o que nós observávamos, era um espírito encarnado em desdobramento. Um outro médium vira e diz assim, tem um obsessor aí. Não é nada disso. Descontrolou totalmente aquele momento de orientação, e o médium que servia para a comunicação que estava acontecendo, ele se descontrolou. Saiu da reunião triste, embora nós tenhamos conversado, foi para casa, não dormiu à noite, voltou no outro dia triste, me perguntando o que ele iria fazer com a mediunidade dele. Ele sente-se. Você vai fazer o que você deve fazer. Você vai estudar e vai ouvir quem tem mais conhecimento. E vai levar em consideração um fato, que se você estivesse dando passividade a um espírito mistificador, você estaria por todas as formas sendo médium. E caberia a quem estivesse ali orientando, doutrinando, identificar. E se ele não identificasse, ele iria falar de Jesus, de renovação moral, de tolerância, de tudo, de perdão, de tudo que fosse necessário para o espírito ouvir. Então você não deve levar em conta o outro, que é na verdade mais desequilibrado que você. Deve levar em conta quem tem maior conhecimento, quem se coloca, quem está na condição de ser o orientador. Então muitas vezes nós destruímos as expectativas das pessoas, nós estragamos toda uma programação de vida de alguém por não sermos prudentes. Colocamos uma imensidão de pessoas com dúvidas, gastando tempo para falar mal de mediunidade, para desconfiar da mediunidade, desconfiar de médiuns, e se desajustar totalmente por causa de falta de prudência. De alguns momentos que nós utilizamos mal a palavra, ao invés de edificar, atrapalhar e destruir. André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele diz que nós somos grandes obsidiados de alguns instantes.
que nós somos grandes obsidiados em alguns instantes. Então, em alguns momentos, o que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós aceitamos, o que nós ensinamos, pode ajudar muitas pessoas, mas pode atrapalhar. Então, muitas coisas nós fazemos errado por ignorância. Só há um meio de se superar a ignorância, estudando. Estudando muito. Mas não é estudando sozinho, não. É estudando em grupo. Só quem traz muito conhecimento do passado, as ideias inatas muito afloradas, pode ser um autodidata e caminhar sem precisar muito dos outros. Mas nós precisamos muito uns dos outros. Nós somos todos interdependentes. Então a casa espírita é o nosso núcleo de estudos. É nela que nós temos que investir. É nela que nós devemos estar. É o grupo de estudo que nós devemos procurar. Nele é que nós devemos debater sempre, exaustivamente, as questões da mediunidade, as questões das comunicações espíritas. Eu tive a felicidade um dia de ter André Luiz numa reunião. E eu acreditei ser ele. Ele chegou, se manifestou através de um espírito que eu confio, de um médico que eu confio, e apenas disse assim: meu filho, eu sou André Luiz. E eu quero dizer a você que estou muito feliz com o método que você estuda, os livros que eu escrevi. Aí, deve ser isso. Que eu instituí estudo sistematizado de André Luiz em 1980, na antiga Federação Espírita, onde nós estudávamos só um capítulo por semana. E nós dávamos a tarefa para uma pessoa do grupo falar o que tem de filosofia, que tinha de filosofia na página, um para falar o que tinha de religião na página, moral, e um para falar o que tinha de ciência. Então toda semana nós analisávamos. Então nós levávamos 50 semanas para ler um livro. Quando acabava, mais 50 ou 48 semanas para ler um livro. E não saímos dali sem ter a análise filosófica, científica e moral da página. E a gente chega à conclusão que o tríplice aspecto da doutrina está de uma forma maravilhosamente colocado nos livros de André Luiz. Qualquer um deles, ele faz abordagem filosófica, científica e moral. Daí, nós acreditamos que fosse ele que estivesse ali, falando sobre o método que nós estudávamos. Nunca mais também eu tive notícias dele. Foi só uma vez. Então, eu fui imprudente em acreditar que era ele? Não. Porque o que ele me falou era uma verdade. O que ele falou era uma verdade. E eu só estudava André Luiz depois de estudar a codificação. Mais adiante, nós sentimos a necessidade de ajustar de tal forma o estudo da codificação espírita, que nós tivemos que rever tudo. Rever de novo todo o estudo da codificação. O que nós estávamos fazendo, se era realmente o método mais eficiente. E aí, tivemos a bênção de conhecer o pensamento de Deolito Amorim. Foi um grande filósofo espírita. Nós temos filósofos espíritas que deixaram muita coisa importante para o nosso trabalho. Então nós verificamos no livro Consolador a questão também do estudo sobre médiuns, estudo e médium. Então foi perguntado ao irmão no livro Consolador, na questão 392, se um médium de maneira absoluta pode contar com seus guias espirituais dispensando o estudo. Tem gente que conta com guia. Eu tenho um guia, então o guia me ensina tudo, me orienta. Nós vimos um centro espírita fechar em São Gonçalo por causa de um guia. O guia foi
solapando tudo, foi chegando, foi chegando, foi chegando, e foi se impondo através de um médium, ao ponto das pessoas sérias saírem. Eram sérias, mas eram fracas. E se o espírito chegar aqui e começar a solapar, você vai sair? Não. Dá um tranco nele. Vai chegar para o espírito e vai dizer assim, chega. E ele foi até que um médium fez a cartilha dele. E hoje o centro não é mais centro espírita. Depois de muito tempo funcionar com a cartilha do espírito tal, acabou. O centro espírita acabou. Está lá, nós tentamos por muitas vezes reerguer o centro, mas as Assembleias Gerais do centro sempre eram soberanas e ninguém conseguiu mudar o rumo do centro. Então diz assim, Emmanuel, respondendo a pergunta: os mentores, por mais dedicados e evoluídos, não lhe poderão tolher a vontade nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam, passados dentro do outro e obscuro, conquistando méritos novos. O médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes para a sua própria iluminação. Se você vai se iluminando, você vai ter um cérebro cada vez mais povoado de elementos nobres, de conhecimento que os espíritos vão usar. E o médium deve entregar-se ao estudo sempre que possível, criando o hábito de conviver com o espírito luminoso e benéfico dos instrutores da humanidade. Então nós vemos então Chico Xavier, já reencarnou preparado. Chegou uma pessoa para mim e disse assim: João, como foi que o Chico pôde fazer tanta coisa se ele era semi-analfabeto? Então nós respondemos: ele era semi-analfabeto nessa reencarnação, mas mesmo assim você não tem direito de dizer que ele era semi-analfabeto, porque ele foi um homem muito esforçado e foi autodidata. Trouxe ideias inatas muito afloradas, conhecimento passado, e estudou também. Porque todo mundo pensa que para ser culto você tem que fazer uma faculdade, ter um diploma. Você pode ser culto sem ter a faculdade. Você pode estudar muito. E ele estudou muito. Eu sei que não sei se foi aos 80 anos, mais ou menos, você deve saber melhor do que eu, que ele estudava, não sei se ele estudava espanhol, estava estudando língua, e alguém chegou e falou: Chico, para que você estuda depois de tanto tempo nessa idade? Para a próxima reencarnação. Então, gente, ele estudava. Até o fim da vida dele, ele estudou e se dedicou à parte mediúnica, tudo que ele podia fazer. Nós somos todos médicos. Precisamos seguir o exemplo dos grandes médicos, dos bons médicos, fazendo a nossa parte. Aí, na questão 490, assim, o estudo da doutrina e, sobretudo, o cultivo da autoevangelização devem ser ininterruptos. O que ele fez? Estudou a doutrina, já veio conhecendo a doutrina, continuou estudando-a e cuidou da autoevangelização. Quando alguém cuida da autoevangelização, já está começando a ter sabedoria. Sabedoria é a união do conhecimento e do amor. Marquês de Maricá deixou-nos uma frase muito interessante. Ele dizia assim: todo homem que aprende com os próprios erros, todo homem inteligente aprende com os próprios erros. Só os sábios aprendem com os erros dos outros. Então você vê que inteligência e conhecimento não quer dizer que tem a presença da sabedoria. Então, nesse processo de
crescimento de autoiluminação, nós vamos nos tornando mais sábios, mais prudentes, mais cuidadosos, e vamos dando que, ao invés de 30 por 1, 40 por 1, 50 por 1 ou mais, na nossa reencarnação, no nosso trabalho. Médiuns existem muitos, interessados em se acertar no campo da mediunidade para ser único. Agora, voltando ao que nós colocamos no início, de que a mediunidade ainda vai ser muito utilizada nesses dias de transição, é uma verdade. Por quê? Porque nós estamos num momento em que nas casas espíritas nós estamos cuidando ainda de evangelizar espíritos ligados à noite de São Bartolomeu, à Revolução Francesa, a todo o tráfico de escravos, a escravidão no Brasil, tudo isso ainda. Nós, na casa espírita, dificilmente fazemos uma reunião mediúnica sem ter sofredores obsidiados que foram da época da escravidão. Tiveram escravos, que chicotearam, que maltrataram. Dificilmente nós vamos ter pessoas que não foram da época da Inquisição. São cardeais que chegam, e são as vítimas que chegam. Então nós temos ainda muito trabalho, muita lavoura para capinar. E sem falar de Roma, porque os cristãos sofreram e se libertaram do sofrimento, mas aqueles que foram levados para os martírios sem aceitar Jesus e revoltados, muitos deles estão ainda por aí transitando com ódio, perseguindo Jesus, com ódio de Jesus, e organizando nas trevas grupos imensos para combater o Consolador. Por que nós levantamos essa questão? Porque a mediunidade tem que ser, ainda durante muito tempo, levado em consideração na casa espírita. Quem tem mediunidade tem que ser conduzido para o exercício mediúnico. Porque só ir visitar o hospital por substituto não resolve o problema. Você tem que ir porque é médium, porque tem boa vontade, porque quer exercer a caridade, porque precisa de méritos para ter mais trabalho ainda, e um trabalho com menos introdução de obsessores, de perturbadores, para que você não fique na dúvida se deve seguir ou não um trabalho mediúnico. Então é necessário se cuidar da mediunidade. E cada vez que você tiver um fenômeno mediúnico, seja ele qual for, fora da casa, dentro da casa espírita, ele tem que ser analisado. Nunca deve deixar de analisar o fenômeno mediúnico. Quando nós recebemos uma psicografia na nossa casa espírita, para finalizar, nós deixamos todas as pessoas comentarem, cada um comentando suas observações, e pegamos as mensagens e na frente de todos, com o médium ali expondo o médium, eu pergunto: você acredita nisso? Você acredita nessa mensagem? Quando ela é psicografada, eu posso fazer isso. Mas será que não é uma injustiça com o psicofônico? Então, na avaliação, eu pergunto: você acredita no que se passou? Se é obsessor, todo mundo acredita. Mas quando é mentor, aí fica a dúvida. Aí é que é difícil. Você acredita na comunicação do mentor espiritual, que nem deu o nome, que é bom não dar o nome, e todo mundo tem que ter o direito de falar que sim ou não, de fazer o quê? Uma análise. Isso é a melhor coisa, o melhor remédio para o médium que quer exercer a boa mediunidade, que o Leon Denis diz no livro. Não existe.
Porque Ele está presente ali. E nós estamos analisando o que Ele fala. Diante dele. E antes que Ele se milindre, a gente guardar para você crescer, sem ter ilusões, que vai receber sempre uma mensagem que todo mundo vai aceitar como autêntica, como verdadeira. Então a mediunidade é uma faculdade que nos alavanca, que utilizando-a no serviço com Jesus, nós podemos fazer mais de uma reencarnação numa só, segundo nos diz Emmanuel. Daí então, vocês que são todos conhecedores profundos de mediunidade, recebam o nosso simples recado como apenas uma lembrança daquilo que nós devemos ter como reflexão para errarmos menos e colaborar mais com Jesus nessa reencarnação tão proveitosa que todos nós temos na doutrina espírita, trabalhando no movimento do consolador. Que Jesus nos abençoe.